Vamos orar, amados, mais uma vez. Deus bendito, dependendo inteiramente da ação do Teu Espírito Santo, que já vem conduzindo o culto através dos irmãos, nos louvores, abertura, e agora, Senhor, que a palavra, a mensagem, o sermão, seja algo realmente que tenha todo um quê do Senhor. Que a minha vida seja apenas instrumentalizada para verbalizar aquilo que o Senhor tem para comunicar à comunidade. Mas pedimos unção, sabedoria e graça para fazer isto. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei que este Salmo 15 é um dos prediletos, toda a Bíblia é predileta para mim, mas esse Salmo tem um quê? E é o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Que essa palavra me chama muita atenção. O que é notável? Né? Aqueles que têm destaque, aqueles que têm uma importância, né? Nos quais tenho todo o meu prazer. Essa comunhão, esse estar presente, é algo de suma importância para a minha alma, estar junto com vocês. Tá? Eu não saberia mais viver sem isto. Tá? Isso criou em mim uma química, está formando um DNA na minha fé. E eu não sei por que muitos irmãos não tratam isso com muito zelo. Amados, o tempo é sério. E nesta manhã, continuando esse enfoque da igreja, corpo de Cristo, povo que se reúne para celebrar a sua salvação e para buscar a presença do Senhor em conjunto. Porque a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores, habita no meio da congregação. Não creio em salvação individualizada. Creio salvação pessoal, mas no corpo de Cristo, e este corpo representado pela comunhão da igreja. Amém? Podem discordar, fiquem à vontade, mas é o meu DNA. Então, meus irmãos, quero tratar isso, e estamos trabalhando com a carta aos Efésios. É uma carta que me impressiona muito, muito mesmo, porque entendo que Paulo foi levado ao pico do monte das revelações para trazer para nós aqui nesta caminhada algo muito forte da importância de ser corpo de Cristo, igreja aqui na terra. E essa igreja que é efetiva aqui na terra vai ser efetiva nos planos de Deus para a eternidade. Tá? Então, amados, vamos ler Romanos, capítulo 1. Hoje estou ruim, né? Orem. Efésios capítulo 1, por favor, do 15 até o 19. Então, Efésios, ali Paulo sobe aos pináculos do monte para ter uma visão profunda, grandiosa do que é ser igreja. E eu tenho trabalhado, procurado diante de Deus entender isso para compartilhar com meus irmãos. Então, vamos lá para a leitura. Por isso, versículo 15, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos quem? Os santos, a igreja, o corpo de Cristo, né? Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, dele, Jesus, o cabeça da igreja. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Estamos falando sobre
o poder da igreja, o poder conferido, o poder que o Senhor traz para a sua igreja. Então, amados, precisamos entender isto. Enquanto refletia nessa mensagem com a sequência das outras, e procurando uma palavra que me ajudasse a definir mais ou menos essa dinâmica, então me veio a palavra percepção. Então, o tema para hoje é uma percepção sobre o poder da igreja. Uma percepção. Por que a palavra percepção? E olhando em algumas palavras que explicam, percepção é uma coisa empírica, de convivência, de relacionamento, de intimidade. É algo que se apropria, que a pessoa se apropria dela. Eu tive uma percepção, isso é minha. Tá? Então, uma percepção para poder entender este poder que o Senhor conferiu à sua igreja. Então, o primeiro ponto para trabalhar, ter uma percepção global da salvação. Qual é a nossa visão da obra de Cristo em nossa vida? Para que fomos salvos? Para que recebemos os dons? Para que recebemos capacitação neste mundo? É que Deus tem algo maior, uma visão global. A igreja não está aqui só para cantar. A igreja canta e deve cantar bem. Né? E quando eu falo cantar bem, que são cantos que glorifiquem a Deus, que traga substância para o nosso enriquecimento espiritual, porque tem muitos cantos que é um desserviço para a fé. É um horror ouvir tanta bobagem bíblica. Bíblica é bobagem que as pessoas pensam que é bíblica. Né? Então, amado, Deus tem um plano global para a igreja. Deus não fez esse mundo para entregar na mão de incrédulos, de demônios. Deus fez esse mundo e está construindo uma história gloriosa que vai além de nossa compreensão humana. Vai muito além. Então, é preciso que nós, diante do Senhor, com oração, tenhamos essa percepção. E por que digo isso? Paulo disse, olha, se a nossa fé, se a nossa vida cristã se resume apenas a essa vida terrena, quem lembra o resto? Somos mais infelizes dos homens. Vamos abrir os olhos, Deus tem coisa grande e gloriosa para os remidos, amados. Amém? Volto a repetir, Deus não vai entregar este universo a incrédulos, nem a demônios usurários. Mas Deus vai resgatar tudo isso e a igreja vai ser investida de cuidar desse grande empreendimento, que é esse universo. Amém? E você e eu estamos convocados para, no futuro, fazermos esse gerenciamento. Aí você disse, é muito grande. Realmente é muito grande. É coisa que vai muito além. É algo sobrenatural. É uma dinâmica que está muito além de nossa compreensão terrena. Por isso, Paulo traz isso para nós. Eu estou orando, eu estou clamando diante de Deus, para que vocês, Efésios, e crentes da igreja menonita de Interlagos, compreendam essa grandeza desse poder. Uma visão global. E quando eu penso nisso, quando Israel estava ruim espiritualmente, Israel tinha caído, o povo judeu tinha realmente se afastado de Deus, Deus levanta um jovem para ir para a Babilônia. E lá aquele jovem assumiu grande liderança com seus companheiros na Babilônia, Daniel. Deus pega um hebreu, um jovenzinho, né, José, e leva para o Egito na condição de escravo. E aquele moço acaba tomando uma visão gloriosa da obra de Deus ali, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. E, aliás, é um dos poucos homens que se manteve íntegros quando ganhou poder. A palavra poder é uma coisa complicada. E alguém já disse, quer ver a natureza humana, quer ver o cara, dá poder para ele. E alguém disse que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, não é um poder carnal, um poder material.
Tá? E aqui eu quero dizer, crente que se envolve, não com a política em si. Crente pode ser político? Pode. O duro é ser um crente lá dentro. Porque é tanto conchavo, tanta mentira, tanta embrulhada, tanta roubalheira, tanta corrupção, que ser um crente fiel lá dentro é preciso muita condição espiritual. Dá para entender, meus irmãos? Não estamos falando desse poder político, carnal, e geralmente, como alguém disse, o poder humano, ele é mortal. Tá? Se esse poder não estiver sob a direção de Deus, ele torna-se demoníaco e mortal. Tá? Amados, então, é preciso essa visão global. Igreja, nós estamos passando aqui uma temporada, estamos sendo treinados, estamos sendo vocacionados, estamos sendo realmente revestidos para uma missão muito maior, muito mais gloriosa, que está por vir. Eu imagino quando houver a abertura das cortinas pela volta do Senhor Jesus Cristo e nós enxergarmos o que Deus tem preparado para nós, como diz Paulo, talvez nós tenhamos um êxtase, ou até um infarto, de tão grande que vai ser. Tá? Vai ser tremendo, tremendo. E Paulo disse, olha, eu vi tanta coisa que eu não posso dizer, não tem palavra para explicar isso. Então, andamos pela fé, mas vamos entender essa visão global, deve levar a uma percepção espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pessoas que buscam isso através da Bíblia, através de oração, buscando visão, buscando compreensão de Deus. Então, quando eu falei dos jovens, estamos vendo uma pequena nuvem, eu sonho com uma chuvarada espiritual. Mas é preciso que trabalhemos esses fundamentos para que tenhamos, e eu estou falando isso porque fiquei impressionado quando tivemos aquela primeira grande reunião regional online, as mães nos cobraram. As mães cobraram. Os pais não, mas as mães estavam preocupadas. E não tem nada para os nossos filhos. E aquilo chocou, aquilo tocou o fundo do meu coração. Ainda é preciso que estejamos preocupados com a geração que vai nos suceder. Então, precisamos estar preocupados. Orem, dobre o joelho, é lágrima. É aquela expectativa do pai, do filho pródigo, estava sempre olhando na direção que um dia aquele filho ia voltar. Invista nisso. Eu estou com grande expectativa quando estamos falando sobre isso. Amém? Amados, então, é uma percepção espiritual. E começa Paulo dizendo assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé, essa visão, essa percepção espiritual ocorre, é recorrente da fé, de uma experiência pessoal com o Senhor Deus. E Hebreus nos ajuda muito nisso. Hebreus capítulo 11 é o capítulo tremendo que descortina para nós algo grandioso. Hebreus capítulo 11. Então diz assim, os 3 primeiros versículos, para essa percepção de fé. Ora, a fé, atente para essas palavras. Ora, a fé é a certeza. Então você está esperando coisa pequena ou coisa grande? É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que ainda não se vê. Isso é transcendental, está além. Mas o Senhor está trouxe para a palavra. Uma leitura cuidadosa, uma leitura com preocupação de conhecer, vai sendo colocada nessa percepção nossa. E diz mais, pois pela fé, o que aconteceu com os antigos? Hein? Obtiveram bom testemunho. E essa palavra testemunho é que eles nortearam a sua vida por uma conduta de fé. Pela fé entendemos o quê? Foi o universo formado pela palavra de Deus. E o que mais?
de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Pela fé, os antigos obtiveram visão. Aí eu começo a pensar em Abraão, chamado lá do Ur dos Caldeus, deveria ser um milionário, escrito naquele tablete de cuneiforme de barro, que diz que Abraão era um negociante, negociava direto com o rei, então era um grande empresário. Um grande empresário. E, de repente, é um chamado, ele tem uma experiência com o Criador. E, para bem da justiça, começou com o pai. Só que o pai, a sua missão era até a metade do caminho. Dali para frente, era Abraão que assumia. E esse homem começa essa caminhada, saindo de Ur dos Caldeus, uma cidade muito grande naquela época, muito dinâmica. Os sumérios construíram um império ali, de conhecimento, ciência. E Abraão deixa tudo aquilo lá, para ir para o deserto. É coisa de louco. E a Bíblia diz que só louco, um louco espiritual consegue entender isso, amado. Porque a ciência não pode explicar isso. Só louco, quando com esses meus eu aprendi deles, eram pessoas analfabetas. Mas vi ali algo divino na vida deles. Então diz o seguinte, que ele andava olhando para a cidade, cujo arquiteto é Deus, é o Senhor. Ele já enxergava a cidade lá em cima. E diz que os seus companheiros também já olhavam para a pátria celestial. Então, atrás desse mundo terreno, visível, material, carnal, imundo, existe algo muito maior que Deus tem preparado para os seus. Esse é poder. Não é o poder político, o poder deste mundo, mas é o poder da fé, o poder de viver com Deus. Parece um paradoxo, né, isso tudo. Mas diz em Moisés o quê? Moisés, ainda nesse mesmo texto, diz que Moisés, capítulo 11 ainda, pela fé Moisés, versículo 24, quando já homem feito, recusou ser chamado da filha de quem? De Faraó. O poderoso, o homem mais poderoso daquela época era o Faraó. E Moisés ia ser automaticamente o seu substituto. Estava sendo treinado para isso em todas as ciências do Egito. Mas a primeira coisa que ele entendeu, que aquela família não era a sua família. Ele se identificava com outra família, que eram os hebreus, os tementes ao Senhor, que estavam num desvio naquela época. Por isso que é muito importante viver na família espiritual. Viver com o povo de Deus. Você vai entender coisas maiores e com o tempo. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí vem a resposta. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, essa é a vergonha de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Por quê? Contemplava o galardão, contemplava coisa maior. Eu não sei qual é a ocupação de Moisés agora nos céus, mas por certo não deve ser coisa pequena. O lugar que aquele homem construiu, quando rejeitou essas coisas lá na presença de Deus. Então, esse poder de fazer as coisas espirituais acontecerem na vida e dar um curso à nossa existência que dê sentido, que dê propósito, que dê realizações. Mas nós nos acostumamos a uma vidinha espiritual. Não sei se posso dizer a vida uma coisa medíocre, porque a vida espiritual não pode ser medíocre, mas uma coisinha muito simplória. Eu gosto muito daquela ilustração, já contei acho que umas dezenas de vezes aqui, daquela família migrante que sai da Europa para ir para os Estados Unidos, que era o Eldorado daquela época, e família de caipira do interior da Inglaterra. Toda hora das refeições
Eles saíam, iam lá por um navio, e ali jogavam uma toalha no chão e faziam as suas refeições. E o comandante, uma pessoa arguta, começou a observar aquele comportamento. E um dia desceu junto. Então ele viu eles comendo aquela comidinha, suas torradas de um mês atrás, né? Talvez um patê, uma gordura de porco, que dura muito. O comandante falou, mas espera aí, a nossa comida está fazendo mal para vocês? Porque eu não os vejo lá à mesa com os outros participando. Aí eles falaram, mas nós não sabemos, nós não podemos pagar aquela comida. Aí eu comecei, mas já está tudo incluído do preço da passagem. Então está tudo incluído na nossa passagem, amado. Nós pegamos o trem para os céus. E nesse trem de luxo, apesar do sofrimento, está tudo já incluso. Desculpe dizer, Deus está preparando uma elite, os notáveis, do Salmo 15, para governar este mundo, assumir o poder. Porque o diabo, já existe um grupo de demônios aprisionados, e os outros têm um medo danado de ser aprisionado já. Satanás vai ser aprisionado. E Deus vai entregar este universo aos notáveis dele, amém? Então, nesta manhã, pense nisso. Deus, pela sua palavra, me chama notável, porque, pelo exercício da fé, eu estou tomando posse disso, esse poder glorioso. E quando eu vejo pessoa desistindo, eu só posso dizer, louco, por que estás fazendo isso? Dona Graça, você está com o olho no meu olho, hein? Está anotando aí? Ela sempre traz o caderninho para anotar. Parece um paradoxo entre esse poder e a igreja sofredora. Mas você vai dizer, a igreja é sofredora, a igreja padeceu demais, as centenas, milhares de mortos por causa da fé, né? Muitas cadeias hoje estão cheias de crentes, estão incendiando igrejas, maltratando os amados. Mas aquele que entrega a vida pelo Senhor receberá 100 vezes mais. Essa é a matemática de Deus, é a aritmética do Senhor para recompensar os fiéis. Quando eu penso em Estevão mal começa a dar seu testemunho, é morto. Eu falei, Deus, mas não é possível, isso é uma injustiça, matar esse jovem promissor, que está fazendo uma grande obra, promovendo um avivamento, juntamente com Filipe, esses dois jovens tremendo no começo da igreja, e o Senhor permite que mate a Estevão. E agora? Valeu a pena? Uma expressãozinha simples. Eles olharam os seus algozes e viram o rosto de um anjo. E Estevão disse, olha, como quem dizendo, eu vou morrer, mas eu vejo já meu Criador de pé. Como é que recebe alguém sentado? Jesus já estava de pé esperando o seu amado para dizer, venha, a tua obra foi grandiosa, mesmo morrendo tão cedo. E a igreja será vencedora. Esse poder. Logo em seguida, a igreja tem uma explosão de avivamento. Centenas, milhares de judeus se convertem no dia de Pentecostes e dizem, é essa fé que nós estamos esperando para a nossa redenção. E o Espírito Santo dá uma explosão de vida ali em torno do templo. Poder do Senhor. Parece um paradoxo, a igreja é sofredora, mas está vencendo, derrubando todos os impérios da terra. Sabiam disto? O maior império do primeiro século, e até quase mais dos 300 anos para frente, era o Império Romano. Onde está o Império Romano hoje? Sumiu da história. Sumiu da história. E a igreja se tornou cada vez mais forte, apesar dos seus fracassos internos. E quando eu falo igreja forte, com poder, não estou falando de igrejas multidões. Estou falando de crentes salvos, redimidos, com propósito, com a dinâmica de vida espiritual.
as reformas do Senhor começam com pouca gente que tem essa lucidez. A fraqueza e o sofrimento da igreja está derrubando os impérios. Tá? Dando um novo formato, preparando o terreno para a volta de Cristo. Oh, glória! Sabiam disso? Nós estamos preparando o terreno. Tá? De tal forma que o arrebatamento vai se dar num processo tremendo. O grupo que já morreu desce. E o grupo que está vivo, se eu estou morto ou vivo, não importa. O importante é que eu vou participar desse evento grandioso. Eu vou estar presente, você vai estar presente, amado. E vamos nos juntar com aquela turma boa que está lá em cima, os notáveis que já estão lá em cima. E vamos nos abraçar. E vamos dizer, valeu 1000 vezes a vida com o Senhor. Esse poder que está sendo manifestado. E na volta de Cristo, quando as cortinas se abrirem pela chegada do Senhor a esta terra, eu sei que muitos teólogos não creem que Jesus vai vir na terra. Eu me sinto na liberdade, não só de não concordar, mas como também de combater isto. Eu creio numa volta pessoal, como ele disse, assim, o anjo falou, assim como o vi subir, ele vai voltar e pronto, não precisa inventar história em cima disso, está claro. E este mundo vai ver até mesmo os que transpassaram no outro juízo para frente, ao Filho de Deus transpassaram com a lança. Amados, essa igreja fraca, que o mundo tenta por todos os meios destruir, inventam leis, estão preocupados que vai haver no Senado alguma lei. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro, amado. Eu não estou aqui dependendo do poder dos homens. Mais forte que o Império Romano não existia naquela época. E Deus começou fazendo a obra no coração do rei. Não sei se ele se converteu de fato ou não. Não tenho dúvidas com respeito à salvação dele. Né? Mas Deus começou fazendo uma obra ali. Claro que depois a igreja se corrompeu, tornou-se uma praga mesmo, com todos os seus ídolos, com idolatria, com o poder dos homens, poderes carnais. Então, amados, essa percepção espiritual, não é uma percepção carnal. A igreja precisa acordar para ter essa percepção espiritual, desse poder que está sendo transformando o mundo, está resgatando vida, está glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder que queremos ter. E eu estou esperando um avivamento em nosso meio. Tá? Porque nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Estou esperando isso. Não para o poder carnal. Né? E eu sei que hoje pastores estão doidos pelo poder da mídia. Dão cabalhota no púlpito, conta piada, se especializa em mentiras, em gozação. Isso aqui não serve para isso, não. Aqui tem que trabalhar a questão da piedade. Esse pedaço de madeira aqui não serve para piada nem para contos engraçados. Claro, podemos descontrair num sermão. Mas isso aqui é para pregar a verdade. Tá certo? Esse aqui tem um formato de bigode, para bater a palavra de Deus, amém? O martelo da palavra de Deus. Eu nem tinha percebido, alguém me alertou para isso, olha, está parecendo uma bigorna. Eu falei, ótimo, amém? O nosso púlpito é uma bigorna. Muito bem, amados, esses homens do Velho Testamento, ainda em Hebreus, para corroborar com o pensamento de Paulo, que eu também acho que Hebreus dá um tom, às vezes, de Paulo, né? Ainda no verso 33 e 34, mostrar esse poder de uma forma tremenda, tá? 11, 33 e 34. Quais os quais? Está se reportando toda aquela galeria de gente boa, de meus irmãos do passado. Os quais, por meio da fé, fizeram o quê? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Eu gosto dessa expressão. E Paulo diz, quando sou fraco,
quando eu sou humilde, quando me quebranto diante de Deus, quando eu choro diante de Deus, quando abro meu coração, rasgo meu coração diante de Deus, aí começo a receber o poder da graça que vem do Senhor. Amém? Por isso, não despreze a oração, não despreze a intercessão. Extinguiram. E o que mais? Vai dizendo. Hein? Fizeram-se quê? Poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Naquela época era permitido, Israel era um governo autocrático, de cima do Senhor. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então, aqui dá a entender que haverá níveis de galardões na ressurreição. E Jesus explicou isso nas suas parábolas. Precisamos entender. Tem uns que vai receber um galardão enorme. Tá? Eu não sei que galardão o Senhor tem destinado para mim. E sei que vou ficar muito feliz com o que Ele der. Amém? Eu vou pular de alegria. Tá? Amém? A irmã está rindo, isso é importante. Muito bem, segundo ponto, amados. Uma percepção da capacitação de Deus para o poder. Agora, voltando a Efésios capítulo 1. Volta a Efésios capítulo 1. Veja o que Paulo diz. Versículos 17 e 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, para ser crente, para ser um seguidor de Jesus, para ser igreja viva, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amados, Deus tem colocado nesse deserto que caminhamos grandes riquezas, banquetes espirituais, né? Voltando àquela figura daquela ilustração. Há um banquete para ser desfrutado a cada dia. Por isso Davi diz, o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós estamos vivendo no meio dos adversários até que se convertam. Essa percepção da capacitação divina. Paulo diz, oro para que vocês, iluminados os olhos, verso 17, para que o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação. Eu sei que algumas premissas que norteou os antigos e a igreja nos seus momentos de avivamentos estão sendo relegadas a um segundo plano. Hoje a revelação está sendo confundida com paranoia, com idiotice. Subi o monte e ouvi foguinho caindo lá dos céus, macaquinho pulando de galho em galho. Isso não é revelação. Isso é diabrite. Tá? Revelação é quando o Senhor chega, o Espírito Santo chega e mostra o Deus Todo-Poderoso ali. O ambiente é tomado por uma áurea de divindade. Amém? Quando o Senhor chega. No Velho Testamento isso era muito forte. Quando Deus chama Gideão, Deus estava observando aquele jovem. Tá? E olhava para a conduta daquele jovem. E Deus se revela através de uma figura angelical. Né? Havia toda uma atmosfera divina. Então, revelação, sobretudo, revelação que se ajuste à palavra escrita. Eu não posso ter revelação que não se ajusta à palavra de Deus.
E muitas dessas revelações não tem nada a ver de Bíblia, não tem nada a ver com o Senhor. É motivação carnal, um exercício intelectual. Mas a igreja precisa entender que não pode andar aqui neste mundo sem revelação. Revelação do Senhor, que procede do Senhor. Tá? Iluminação. Essa percepção espiritual é uma capacitação divina, vinda de Deus. O espírito de sabedoria e revelação. A outra frase que ele coloca é, ainda no verso 17, do pleno conhecimento dele. Se não há um conhecimento de Jesus manifesto nessas revelações, nessa sabedoria, não vem de Deus. Aquilo que não glorifica a Jesus, que não honra o Pai, que não demonstra o agir do Espírito Santo, não vem de Deus. E ele vai dizendo, iluminação dos olhos do vosso coração. Tá? E nós estudamos aqui na classe sobre a questão do coração. E há toda uma coisa poética, romântica sobre o coração, né, que não tem nada a ver com esse entendimento espiritual. E coração também não é essa bomba sanguínea. Coração, no contexto bíblico, na narrativa bíblica, na teologia bíblica, coração é o eu interior. Tá? E dele procede o conhecimento e as decisões. Sabiam disso? Todo mau desígnio procede de onde? Coração. Por isso, filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração, o nosso eu interior, a sede, o centro de nossas decisões precisa estar sob o controle do Senhor. Tá? Para entender essas coisas gloriosas. Iluminados os olhos do teu coração, para saberdes a esperança do chamado, a riqueza da glória da sua herança. Por isso eu colocando isso aqui, amado, para vocês, para que nós possamos juntos estar aprendendo isso. Algo muito grande que está atrás, está até escondido ainda de cortina, que precisamos desvendar, e Deus quer que saibamos disso. Deus quer que aprendamos sobre isso. Mas como aprender, como saber se não há interesse? Esse é o grande problema. Estamos nos contentando com uma coisa muito rala, muito rasa, muito superficial, muito medíocre sobre a fé. E isso é a causa da nossa vida, amado. A fé é a causa de nossa vida. Amém? Sem fé é impossível? E ponto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, portanto, a fé é aquilo que dá sentido à nossa vida, torna a nossa existência algo de valor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por essa preocupação de Paulo, eu estou orando, estou insistindo diante de Deus, para que vocês entendam essas coisas, para que vocês subam ao pináculo dos montes e ali possam observar comigo essa grandeza que é ser crente, fazer parte da igreja de Cristo. Num determinado sermão, mais para frente, eu vou falar sobre os que estão fora, e os que estão fora dentro da igreja estão fora, e os que nunca entraram. Qual vai ser a situação deles? Qual vai ser a situação? Mais para frente, aguarde. Tá? Muitos estão com aquela musicazinha de um sanfoneiro aí. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Não é bem assim, não. Muitos estão saindo. Tá? Para saberes a esperança do chamado. Essa palavra chamado tem uma riqueza, tem um contexto glorioso, amado. Se você não é chamado nesta manhã, diga, Deus, eu quero abraçar esse chamado para a minha vida eterna. Amém? Eu quero abraçar esse chamado. Eu quero me sentir incomodado com esse chamado. Esse chamado penetra a minha consciência, o meu coração.
Para saberdes, é aqui a palavra, para saberdes isto. A riqueza desse chamado. Então, crente preguiçoso, que não vem à igreja porque tem preguiça, desculpe falar, pode me pegar depois, nós podemos até brigar no bom sentido. Está usando a pandemia, os resquícios da pandemia para não vir na igreja. Cuidado, você está no caminho e sai fora. O mundo, o diabo tem suas estratégias para prender. E a Bíblia diz que muitos foram presos pelas astúcias de Satanás. Acorda! Isso é coisa que tem mais valor, estarmos juntos na presença de Deus. E diz outro salmo, que na presença de Deus há delícias eternas. Não use essas desculpas, não inventa história. Ou você quer ou não quer. Está bem, Euclides? Acordou? Vivo? Nos alegramos que você voltou, viu? E vamos caminhar. A riqueza da glória da sua herança. Amado, nós não sabemos calcular a herança que nos aguarda. Tá? Eu não posso dimensionar, não tem como eu fazer isso. Mas Deus está preparando um povo para entregar a gerência deste universo. Amém? Entregar a gerência. Tá? E eu luto e espero em Deus ganhar um postinho ali que, né, para me situar bem. Não por vaidade, mas para continuar servindo e servindo melhor o meu Senhor. Amém? Esse é o propósito. Quem serve bem aqui, serve bem lá. Quem serve mal aqui, e muitos não vão ganhar galardão nenhum. Talvez salvo como que passado pelo fogo, diz Paulo aos Coríntios. Essa herança é coisa tremenda. Por isso que é Moisés renuncia toda aquela glória do Egito, e não era pouca glória, seu futuro Faraó, o dominante do mundo, as riquezas, a fama, pela vergonha de Cristo. E nós estamos sendo testados nisso. Tá? Deus não está chamando PhD e outras coisas. Claro que se vier, amém. Convertido, amém. Mas Deus está chamando a pessoa que vislumbra pela fé as coisas gloriosas que estão atrás dessa cortina. Oh, glória! E por isso que os discos antigos do Velho Testamento saudavam de longe, porque ainda não era chegada a época do encontro. Mas um dia vai chegar, e vai ser mais ou menos o tema da próxima mensagem, que vamos saber um pouco mais de detalhe o que vai ser quando o Senhor entregar o poder da governança deste mundo nas mãos da igreja. Está preparado? Amém. Então, encerrando, amados, eu só queria colocar o seguinte ainda para encerrar. Se você não tem essa percepção, essa palavra percepção é empírica, é vivência, é experiência sua com Deus. E por isso Paulo diz ainda em Efésios capítulo 6, versículo 12, fortalecer o quê? No Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos fortalecer nesse poder divino, amém? Deus quer que o seu poder se manifeste através das nossas vidas. Que você ainda não tem isso, está perdido. E a única solução é chamar Jesus Cristo para entrar na sua vida. Amém? É uma coisa empírica sua, que ninguém pode fazer por você. A salvação do seu pai não é essa herança. Por isso, às vezes, choramos pelos nossos filhos, se perde. Mas como Paulo diz mesmo, se eu não me engano, Timóteo, a fé não é de todos. Mas tome essa fé hoje, nesta manhã, e diga, Senhor Jesus, entra na minha vida, porque eu quero viver sobre esse poder e servir esse poder para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.